Defensor do Botafogo despertou o interesse do Goiás para a disputa da primeira divisão. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito desse atleta, qual a sua posição e também se teremos mais contratações até o início da Série A. Além disso, comentar sobre um meia que foi pretendido pelo Goiás ou não, o Luciano Naninho, que vai jogar no Vila Nova, na Série B do Campeonato Brasileiro. Será que existiu algum tipo de proposta do maior do Centro-Oeste? Esse bom jogador, que na minha visão seria assim uma negociação interessante para o Goiás na Série A. E finalizando também para falar sobre o Ignacio Jara, o chileno que teve uma passagem rápida pelo Verdão na temporada de 2020, porém caiu muito nas graças da torcida, apesar de apenas 8 jogos e um gol marcado. Por onde ele anda, até quando vai o seu contrato e também se poderia ser uma boa alternativa para o Verdão, o seu retorno na Serrinha nessas próximas temporadas. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar aqui o seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Hoje, ainda na sexta-feira, eu gravei um vídeo de mais cedo, onde falei sobre o Guilherme Marques, um meia canhoto muito interessante, que o Edminho Pinheiro havia comentado sobre ele anteriormente, que tem sim o interesse do Goiás na sua contratação. Vou deixar o vídeo na tela final, combinado? Outro recado que eu quero passar para vocês é da RT Facas, para você adquirir uma lindíssima, como essa daqui que eu vou estar deixando para vocês, do Goiás, com envios para todo o Brasil e entregas em Goiânia, já que é uma empresa 100% goiana, com entregas na região metropolitana da capital. Lá você pode fazer a sua personalizada, inclusive de vários outros modelos, porém estou destacando principalmente essa aqui do Verdão, sem dúvida alguma, um grande destaque nas redes sociais, que divulgação muito tempo, lá no Goiás News e agora também aqui no YouTube. Você pode fazer o seu pedido lá na RT Facas para consultar valores, modelos e muito mais, envios para todo o país. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tanto do WhatsApp, já para você comentar e falar que veio aqui pelo nosso canal, e também do Instagram, para você observar mais modelos lá da RT Facas, nossa parceira aqui do canal. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre um meia que, na minha visão, poderia sim ser uma boa alternativa para o Goiás, porém vai jogar no Vila Nova, na Série B do Campeonato Brasileiro, que é o Luciano Naninho, destaque do Volta Redonda nessa atual temporada, 30 anos de idade. Até aqui, entre Copa do Brasil e o Campeonato Carioca, foram 15 partidas, 2 gols marcados, além de 10 assistências nesse primeiro semestre. Um baita jogador que, segundo informações lá do pessoal dos donos da bola, do Rio de Janeiro, ainda na metade no começo do mês de março, se eu não estiver muito enganado, eles garantiram que o Goiás estava de olho, monitorando a situação do jogador, assim como o Botafogo. A princípio, não evoluiu para vamos supor, uma proposta oficial, um empréstimo ou algo nesse sentido. Ainda estou tentando confirmar essas informações, porém, a princípio, o Goiás apenas sondou a sua situação, sem apresentar nenhum tipo de proposta oficial. Segundo informações do Globo Esporte, a sua multa rescisória lá no Volta Redonda era de apenas R$100 mil, onde o Vila Nova irá fazer essa quitação e assinar com o jogador. Vale lembrar que o seu vínculo no Volta Redonda iria até o final da Série C do Campeonato Brasileiro, até o final do mês de novembro. Um jogador que, como eu falei para vocês, ainda quando surgiu essa especulação, segundo o pessoal lá da Band do Rio de Janeiro, onde o Goiás estaria de olho na sua situação, resolveria, pelo menos parcialmente, os problemas do Verdão. Uma contratação de um jogador mais badalado e tendo o Luciano Naninho dentro do elenco, acredito que seria sim interessante na disputa da primeira divisão. Mesmo sendo um jogador um pouco mais velho, 30 anos de idade, eu prefiro muito mais observar pela parte técnica o que ele vem atuando nessa atual temporada do que, por exemplo, trazer um jogador mais jovem, até mesmo porque nessa função do campo de criação de jogadas, de maior mobilidade e assistências, como vem sendo o Luciano Naninho, não está fácil de encontrar no futebol brasileiro e principalmente dentro desse orçamento limitado do maior do Centro-Oeste. Então essa contratação do Vila Nova, realmente muito bom jogador, uma pena, gostaria de ver o Luciano Naninho aqui no Goiás. Em relação, por exemplo, às suas principais características, é um jogador que tem uma ótima visão de jogo, condução de bola, sabe muito bem prender a partida e ao mesmo tempo soltar para um lance, por exemplo, individual, um passe em profundidade, enfim, jogador muito interessante. Uma pena, como falei para vocês, gostaria sim de ter o Luciano Naninho dentro do elenco, se não fosse para ser o titular absoluto, nesse momento, para quem não tem quase nada, acho que seria sim uma boa solução. Porém, com a contratação de um outro jogador de peso e tendo, por exemplo, o Luciano Naninho dentro do elenco, acredito ser uma peça interessante na disputa da Série A. Agora na Série B também, além do Vila Nova, o Vitória tinha uma proposta para o jogador. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, como eu falei para vocês. Até o momento, nenhum tipo de chapéu ou algo nesse sentido. O Goiás, de fato, apenas procurou o jogador para uma sondagem, algo nesse sentido. Não evoluiu para a proposta oficial e agora ele fechando nessa multa rescisória muito baixa, de apenas R$100 mil do Volta Redonda.
Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre um defensor do Botafogo que despertou o interesse do Goiás para a disputa da primeira divisão, que é o Daniel Borges, aquele mesmo lateral direito, 30 anos de idade. O seu contrato no Botafogo vai até dezembro de 2023 e nesse momento vem sendo bem mais reserva do que titular. Essa informação foi confirmada lá pelo portal Lance e pelos jornalistas João Garcia e também o @mguimarães94, os dois que trabalham no portal Lance, garantiram interesse do Avaí, Coritiba, Goiás e Mirassol em contar com o lateral direito Daniel Borges, que decidiu permanecer no Botafogo. Ele que vem passando por alguns problemas familiares, decidiu ficar na capital do Rio de Janeiro e também brigar pela titularidade na sequência do ano. Já é a segunda tentativa do Goiás, pelo menos aqui sabemos, de contar com o Daniel Borges no seu elenco. Na Série B de 2021, o Verdão já tinha um acerto com o jogador, porém acabou optando para ir para o Botafogo, após receber uma proposta maior na questão salarial e também esse contrato durando até o final dessa atual temporada. O Goiás, que depois que perdeu o Daniel Borges naquela Série B, acabou contratando o Apodi. Em relação, por exemplo, o jogador, acredito sim que seria uma boa alternativa dentro do elenco do Verdão. No ano passado ele foi bem mais titular do que reserva na disputa da primeira divisão e é um jogador muito versátil. Joga na lateral esquerda, na lateral direita também, obviamente na sua posição principal, e bate escanteios, bolas paradas também do Daniel Borges é um ponto forte. 26 atuações na primeira divisão, 22 delas como titular, marcou um gol e também deu 3 assistências. Começou o ano muito bem, tanto é que ele teve 10 assistências em 41 partidas no ano passado, porém já começou a cair de rendimento na reta final do ano. E atualmente nessa temporada, na disputa do Campeonato Carioca, foram apenas 6 partidas, com uma assistência, apenas 3 jogos como titular, porém não houve o interesse do Daniel Borges em deixar o Botafogo. Acredito que pelas propostas, olhando assim apenas pela questão esportiva, o Goiás estava na frente nessa situação, já que o único clube da Série A que fez proposta para o jogador, esse interesse também foi o Coritiba. Porém, o Coritiba não tem a Copa Sul-Americana. Então a gente olhando nessa atual temporada, o Goiás teria sim uma vantagem a respeito do jogador, além do Avaí e do Mirassol, onde ele jogou muita bola também no Campeonato Paulista de 2021. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito do Daniel Borges. Na minha visão, seria sim uma alternativa interessante dentro desse elenco. A tendência é que se pintar algum tipo de condição interessante para o Goiás até o início do Campeonato Brasileiro, deve sim chegar uma posição para essa lateral. Daniel Borges também já foi procurado no ano passado, jogador bastante rodado, tem uma característica de um jogo bem apoiado, não é aquele lateral de grande explosão, porém, além de marcar bem, quando chega até a linha de fundo, tem um cruzamento geralmente muito preciso, essas batidas de bola também nos escanteios. É um jogador que assim, pode até ser razoável, porém com a escassez de jogadores bons, confiáveis nessa posição, é um nome que acaba sendo elevado no mercado da bola. Começou sua trajetória ainda nas categorias de base do Botafogo de Ribeirão Preto, jogou também no Atlético Paranaense, Vitória, Ponte Preta, Oeste, Atlético Goianiense, CRB, Mirassol, América Mineiro e chegou no Botafogo em 2021. Naquela Série B foram 37 partidas naquele ano, após o Campeonato Paulista, com um gol marcado e também uma assistência. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários, caso tenha algum tipo de reviravolta, volto aqui para contar para vocês. Para completar aqui o nosso vídeo, quero falar sobre um chileno que teve uma rápida passagem pelo Goiás, porém sempre que o Verdão precisa de um camisa 10, é o nome que acaba vindo na lembrança de todo esmeraldino, que é o Ignacio Jara. Você lembra dele? Aquele chileno, atualmente ele tem 26 anos de idade, canhoto baixinho, porém pelo Verdão, infelizmente não recebeu tantas oportunidades. Foram apenas 8 partidas naquela Série A do Campeonato Brasileiro, também jogou no Campeonato Goiano na temporada de 2020 e marcou um gol no empate em 3-3 contra o Coritiba dentro de casa. Foram no total 6 partidas no Campeonato Brasileiro e 2 também no Goianão. Ele somou no total apenas 126 minutos na disputa da Série A. Acredito que naquele elenco muito limitado do Goiás, no comecinho do ano, principalmente, poderia ter se encaixado um pouco melhor. Porém, como ele só veio por empréstimo do Cobreloa, onde havia jogado em 2019 a segunda divisão do Campeonato Chileno, foram 26 partidas, 11 gols marcados e 7 assistências, com passagens inclusive pela seleção de base do Chile. Depois que deixou o Verdão, acabou ainda sendo negociado com o Colo-Colo. Foram 8 partidas naquela reta final do ano, um gol marcado
e 3 assistências. No Colo-Colo também em 2021, a maior equipe, né, do futebol chileno, 18 partidas com mais 2 gols e 1 assistência, e no ano passado finalizou ali a sua temporada no União Espanhola, onde o Goiás inclusive já enfrentou, né, essa equipe lá na Libertadores de 2006. Foram 19 partidas com 1 gol e agora nessa atual temporada retornou para o Cobreloa, equipe que ele foi revelado, ainda tem o seu passe ligado ao Colo-Colo, não consegui confirmar até quando vai o seu contrato, porém, no mínimo, né, até o final dessa próxima temporada, ele acaba tendo contrato lá no Colo-Colo e vem jogando atualmente no Cobreloa, novamente a segunda divisão do campeonato chileno. 5 partidas até aqui e 2 gols marcados, né? Então, para você que perguntou a respeito do Ignacio Jara, se poderia ou não ser uma boa opção, 26 anos de idade, atualmente retornou, né, para o futebol chileno no próprio Cobreloa, onde ele surgiu com muito destaque em 2018. Jogou o torneio de Toulon em 2019 pela seleção chilena e também o Mundial Sub-20 no ano de 2017. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo também nos comentários a respeito desse meio atacante. Como eu falei para vocês, ele merecia um pouco mais de espaço, né? É um jogador que, além dessa parte que a gente via dentro de campo, que poderia dar algo a mais, quando ele entrava tinha assim uma boa mobilidade, visão de jogo, arriscava, tentava e também se identificou muito com o Goiás, né? Tanto é que até hoje ele segue o Verdão nas redes sociais, direto também quando eu mando uma outra coisa para ele acaba curtindo, interagindo, tinha o celular todo personalizado no Verdão. Geralmente nem jogador brasileiro não tem esse carinho, é só você ver aí o Diego Gonçalves da vida, e também estrangeiros, né, que nunca pisou em Goiânia e tal, não conhece e acaba chegando e já tendo essa inteligência, né, também de se conectar com a torcida. Então pegou muito a graça, né, do Verdão com os seus torcedores, porém dentro de campo sem muitas oportunidades. Atualmente na segunda divisão do futebol chileno, 5 partidas, 2 assistências. Para quem não tem nada atualmente no Goiás, seria sim uma opção aceitável. Porém, com a chegada de pelo menos um outro jogador até o início da primeira divisão, acho que o Ignacio Jara não será pedido novamente nesse momento. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo também nos comentários. Fechado? Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso canal de cortes, do Cortes do Goiás News, ajudar a gente a chegar nessa marca de 1000 inscritos, que já está bem próximo, e também o nosso parceiro aqui do canal, a RT Facas, para você adquirir uma faca personalizada do Verdão, com envios para todo o estado. Vou deixar o link aqui embaixo também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!